Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a corrida dos ratos e como que ela é prejudicial. Claro que é presente na 95% na população brasileira e até talvez mundial, digamos assim, que é uma coisa muito comum e eu acho que é prejudicial para nossa capacidade de autorrefletir. Por que que a gente faz determinada coisa? A gente acorda, que é a realidade do brasileiro é essa, né? O brasileiro ele vive preso num sistema que transforma o trabalho em prisão. E vai chamar isso de liberdade. Por quê? Porque acorda, ele trabalha, ele vai pagar as contas e ele vai repetir aquele ciclo dia após dia. E ele vai se convencer de que ele precisa viver aquilo ali, daquela forma, para ele conquistar um sonho dele. Mas na prática, ele vive aquela realidade ali para ele sobreviver. As coisas estão aí cara pra caramba, a gente paga caro um saco de café, a gente para comprar uma carne, ele tem que ter tudo, tem que ter toda uma contagem ali, logística do mês, se dá para comprar aquela carne ou não. Aquela carne que eu falo, aquela carne cara, digamos assim, né? Porque a carne que sobra pra gente é uma carne barata. Então a gente vive essa realidade e aí, quando a gente se depara com a internet, quando a gente se depara com o bombardeiro de produtos sendo vendidos para a gente, curso de promessa que a gente vai melhorar, curso que vai elevar o nosso status, curso que vai tirar a gente daquela, daquela latrina e vai um novo patamar de vida e a gente vai poder ajudar os nossos parentes, sabe? E dificilmente a gente vai se questionar sobre a legitimidade daquela promessa. Ou dificilmente a gente vai se questionar das motivações do porquê que eu vou comprar aquele produto. Talvez o que você precise é comprar um outro tipo de produto, que é o quê? É um aprendizado sobre investimento. Você vai comprar um livro ali, de repente você vai pagar R$ 100 no curso, sendo que você compra 20, R$ 30 num livro ali, que vai te trazer os mesmos ensinamentos daquele vídeo, tá entendendo? E até mais de repente. Então, essa mecânica, né, da corrida dos ratos, que ela, no meu entendimento, é, um, é uma forma de engenharia social para manter as pessoas adestradas, né? É claro que é muito difícil sair desse sistema. Eu vivo hoje esse sistema. Eu não estou falando aqui que eu sou melhor que vocês, mas eu convido vocês a avaliar a nossa própria rotina, né? E tentar identificar coisas que a gente consegue melhorar, coisas que estão dentro da nossa realidade. Então, tem coisas que a gente realmente precisa. A gente trabalha para sobreviver, show de bola. Não vou chegar aqui e julgar ninguém. O que minha proposta aqui para vocês é estimular a motivação do porquê você consome determinada coisa. A gente vive na corrida dos ratos e aquilo dá uma esperança de que a gente precisa conquistar algo para satisfazer aquela falha não, aquela ausência de propósito. E eu acredito que a corrida dos ratos ela potencializa isso. A corrida dos ratos no Brasil, ela é viciada desde o começo. Por quê? Porque tem a questão da desigualdade social aí, que não é um tema que eu gosto muito de falar, mas é uma realidade. Por mais que eu não goste muito disso, ou tenha minhas discordâncias ou concordâncias, mas é uma realidade. Tem gente que já nasce em berço de ouro. Tem gente que já nasce com vantagem na corrida. Tá entendendo? E tem gente que não nasce, tem gente que já começa na merda, que é o meu caso. A meritocracia, ela, para mim, ela serve mais para culpar o pobre do que para recompensar o esforço. E eu falo isso como um cara que no passado já foi contra esse conceito, né? Eu já fui um cara que já me vitimizei muito, falei que a culpa era sempre do Estado, que a culpa era do sistema, que a culpa era de fulano, que não sei o que, e que fulano não é rico e para ele é fácil falar. Mas em nenhum momento eu assumia a minha responsabilidade na realidade que eu estava vivendo. Se eu estava passando por uma determinada dificuldade, então eu tinha que ser honesto comigo mesmo de avaliar o rol de decisões que eu tomei ao longo da minha vida que me fizeram chegar ali. Então, quando eu simplesmente parei de ser desonesto comigo mesmo, eu entendi que eu estava me culpando, quer dizer, eu estava culpando todo mundo, mas eu era incapaz de assumir minha própria responsabilidade. O que, na minha opinião, deve ser ensinado para o cara, deve ser estimulado nele, a tua própria capacidade de se autorrefletir. Eu sou responsável pelo que eu faço e pelas coisas que acontecem ao meu redor. Eu posso não ter culpa, mas eu tenho responsabilidade tanto 100% dali das vezes quanto em partes.
Eu tenho que aprender a lidar com essas responsabilidades, a avaliar o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado e aonde eu posso melhorar para que eu não cometa os mesmos erros. Pronto, a partir do momento que você assume a responsabilidade pela tua vida, você já começa a exercitar ali uma capacidade de seguir em frente com mais consciência, digamos assim. E o outro ponto é que o sistema ele convence o brasileiro a se explorar sozinho. A gente é ensinado o tempo todo que a gente tem que estar sempre em movimento, sempre produzindo alguma coisa, porque a sociedade, ela é o que está sendo pregado hoje aí na rede social aí, é que o produtivo, ele é o top, né? A gente tem um sistema que ele premia o cara que está sempre mostrando o que está fazendo. Ou seja, não basta estar fazendo, tem que mostrar que está fazendo. E eu estava vendo um relato de uma gringa que ela estava pontuando a discrepância, né, da produtividade feminina lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Que aqui a mulher brasileira ela faz um monte de coisa no dia. Ela corre o dia dela, ela trabalha, ela faz unha, ela faz cabelo, ela malha, ela faz comida, ela faz um monte de coisa. Enquanto a mulher gringa lá, ela faz uma coisa de cada vez e o que não dá tempo para ela fazer naquele dia, ela vai fazer outro dia e ela vai ficar se matando. Ela não pontua onde está o erro e onde está o acerto. Ela só fala que ela ficou surpresa quando ela chegou no Brasil e ela viu como que as mulheres estavam sempre naquele ritmo acelerado. Para ela foi um baque porque na cultura dela, na realidade dela, ela era mais tranquila, digamos assim, né? Ela era mais freada. Por quê? E eu vejo isso, o homem também tem isso, de que é o tempo todo produzindo. E isso em si já é uma corrida dos ratos, quando a gente deixa, novamente, de avaliar as motivações do porquê que a gente faz aquilo. Talvez ir com calma seja uma solução, mas antes de ir com calma, antes de decidir ir com calma, é sempre avaliar o porquê que a gente faz aquilo. E o último ponto que eu separei aqui é que a corrida virou um espetáculo, né? Que a gente corre para parecer feliz, a gente não vive de fato aquela felicidade, mas a gente está mostrando que vive aquela felicidade. É o típico influencer que vai para um determinado lugar, posta foto ali com pose maneira, com filtro legal e ângulo de câmera, mas aí quando ele, depois da foto, ele vai voltar para aquela, talvez aquela monotonia da vida dele ali, onde ele assume um personagem o tempo todo de feliz, mas ele mesmo não está feliz com aquilo, porque ele entendeu que aquela imagem, entendeu que aquele padrão ali é o que ele precisa para se satisfazer. E aí é uma espécie de masturbação digital, né, digamos assim. E a gente vai entender que a verdadeira liberdade, ela não está em vencer. Às vezes ela pode se dar no simples fato de você parar, respirar, perceber que a pista nunca levou a lugar nenhum. E novamente, avaliar o porquê que você está naquela corrida, o porquê que você está fazendo aquela determinada coisa. Entende? Então, isso é uma breve dissertação aqui, sobre esse tema da corrida dos ratos aí. Por quê? Porque é muito comum, cara. É muito comum. A gente olha para o lado, a gente vai trabalhar. As pessoas vivem o mesmo ritmo hipnótico, né? Que é o Napoleon Hill, ele vai falar no livro dele, Mais Esperto que o Diabo. E por que que esse termo corrida dos ratos ele vale a pena? Porque é justamente é o rato que ele vai ali dar uma corridinha ali naquela roletinha dele ali na gaiola dele, aí vai ali bebe uma água, aí vai ali come o negócio, dorme, aí volta ali, dá mais uma corridinha ali, trabalha, né? Come, bebe água, dorme. Então se enquadra perfeitamente na realidade do brasileiro. É onde ele é apresentado coisas que mantêm ele nessa escravidão moderna, mas não ensinam a gente a pensar. E dificilmente vão estimular isso na gente. E um dos propósitos meu aqui no canal é eu vivo essa realidade. Eu não vou dizer que, como eu falei, não vou pagar aqui de moralista, de bonzão. Eu vivo essa realidade até hoje, mas eu quero causar uma mudança, né? E trazer pessoas aí para esse meio aí também, né? Para essa convidar para essa autorreflexão. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado algum valor para vocês, o que foi falado aqui. Se tiver alguma discordância, se tiver alguma coisa a acrescentar, coloque aí nos comentários. Forte abraço para vocês aí. Tamo junto.